8h35. Quem vai conversar conosco é o Dr. José Antônio Milagre, que é membro da Comissão de Inovação e Tecnologia da OAB, aqui de São Paulo. Dr. José Antônio Milagre, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a toda a equipe da Nova Brasil e aos ouvintes. É um prazer poder esclarecer esses temas na rádio. Muito obrigado. José Antônio, essa posição da OAB, né, em relação à regulação de plataformas da internet que está sendo proposta pelo governo federal. Qual é a posição oficial da OAB aqui de São Paulo? Olha, a OAB publicou uma nota no último dia 31, por meio da nossa presidente, a Patrícia Vanzolini, o presidente da comissão, o Dr. Ronaldo Lemos, onde vê com preocupação essas notícias, até porque nós não temos um texto ainda consolidado sobre uma possível medida provisória que irá regulamentar a remoção de conteúdos na internet, obrigando, inclusive, os provedores de aplicação em redes sociais a removerem conteúdos em até 2 horas, sob pena de multa. A OAB entende que existe sim e não se descarta que os efeitos deletérios da desinformação, nem a gravidade dos atos que foram cometidos no dia 8 de janeiro. Por outro lado, entende que essas medidas de urgência, elas carecem de uma estrutura e de uma discussão com grupos multissetoriais. Nós temos exemplos de leis como o próprio Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014, a Lei Geral de Proteção de Dados 13.709 de 2018, que foram amplamente discutidas, envolveu multissetorialidade, para evitar especificamente que as liberdades públicas sejam cerceadas. Portanto, a OAB chama a atenção que regulações de urgência e que pairam o vigilantismo podem afetar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que exige que os provedores de aplicações só sejam responsabilizados se, após ordem judicial, eles não removerem esses conteúdos. Atribuir às redes sociais, aos serviços de mensagem privada, a remoção de conteúdos sem que se tenha uma definição do que é um ataque efetivo ao Estado democrático de direito, pode sim gerar censura, pode sim gerar uma restrição às liberdades fundamentais. Por isso a OAB se posiciona que esse debate ele deve ser discutido com entidades da sociedade civil e grupos multissetoriais para que a gente tenha uma legislação que, ao mesmo tempo, faça frente à desinformação, por outro lado, preserve os princípios da internet no Brasil. Doutor José Antônio, quer dizer, a preocupação da OAB em relação a esse pacote é que pode arranhar a liberdade de expressão? Não há dúvida, esse é o sentido da nota, até porque nós temos hoje o Marco Civil da Internet, né, nós temos a Lei 12.965, desde 2014, foi uma proposta muito positiva para o Brasil, porque colocou o Brasil no rol de países que têm um arcabouço que regulamenta a responsabilidade, e por outro lado, o Marco Civil foi amplamente discutido. Eu lembro da época do projeto 2793, lá de 2011, amplas discussões, audiências públicas, ouvindo todos os setores. Nós temos um exemplo da própria Unesco, que está começando a discutir uma regulação do ciberespaço e convocou agora uma conferência para Paris, justamente para ouvir os grupos multissetoriais. Nos causa muita preocupação as regulamentações de urgência do ambiente digital, do ambiente da internet, sobretudo por uma medida provisória, que é o que foi colocado. Então, a OAB vem sim se posicionar no sentido de que é importante que nós combatamos a desinformação, os efeitos deletérios são gravíssimos, mas existe muito campo a ser discutido. O que é um ataque ao Estado democrático de direito? O que é uma desinformação? E por que nós não utilizamos alternativas como as que estão acontecendo nos Estados Unidos, com Sleep Giants, que são grupos multissetoriais, que ao invés de praticar o vigilantismo, utilizam o follow the money, ou seja, identificam quem está financiando a desinformação. São essas e outras iniciativas que a OAB consolida na sua nota e se coloca à disposição também para contribuir com grupos nesse debate envolvendo a regulamentação das plataformas digitais. Doutor José Antônio, em relação a esse chamado, então, pacote da democracia, que pretende aplicar, então, uma moderação. Moderação é o seguinte, eu publico e alguém vai dizer se vai ser colocado na rede ou não? Isso é moderador? É um censor. Exatamente, Geraldo. Exatamente, essa é uma preocupação, porque a linha é muito tênue entre a moderação e a censura. Percebam que o Marco Civil ele trouxe uma garantia, trouxe direitos para os usuários de internet, como nós temos direito à neutralidade da rede, nós temos vários direitos previstos no Marco Civil, e também trouxe obrigações para esses atores de internet e garantias.
E uma das garantias é que não existe o notice and takedown, ou seja, a remoção arbitrária desses conteúdos. As plataformas têm suas políticas, podem remover conteúdos que ela entende viola suas políticas, mas nós sempre temos a possibilidade de revisão judicial. O judiciário não pode ser afastado dessas questões. É o judiciário que faz o sopesamento entre os direitos e liberdades individuais. O que é uma agressão, o que é um ato atentatório ao Estado democrático e o que é liberdade de expressão. Isso necessariamente passa pelo Poder Judiciário, que é inafastável, de acordo com a Constituição de 88. Por outro lado, uma medida provisória que exige que as redes sociais removam, sem a necessidade de uma revisão judicial, conteúdos em até 2 horas que atentem ao Estado democrático de direito, não há dúvida que eu estou dando superpoderes para essas redes sociais, que até mesmo com medo de multas, com receios de represálias governamentais, vão começar a remover muitos conteúdos e a perspectiva não é das melhores, porque eu estou violando princípios democráticos da internet que foram enraizados no país com o Marco Civil. Por isso, a OAB entende que projetos dessa natureza necessitam de multissetorialidade, de uma ampla discussão antes que eles entrem em vigor, porque isso, com certeza, constitui um risco aí a garantias que nós temos e que foram conquistadas com o Marco Civil. José Antônio, essa opinião é apenas da OAB São Paulo ou tem o apoio da OAB Nacional, do Conselho Federal da OAB? Heródoto, a nota, a princípio, é da OAB São Paulo. A nota foi expedida pela Comissão de Inovação e Tecnologia, também assinada pela presidente Patrícia Vanzolini. Ainda nós não temos essa visão em relação à OAB Nacional e outras instituições. No entanto, acreditamos que, assim, aderir a essa proposta, propondo aqui, é tão somente uma ideia estudada de que a experiência com leis de emergência, elas sempre foram muito negativas, sobretudo quando tratam de internet. Então, está se pedindo um debate sistêmico, um debate multissetorial, que envolva Marco Civil da internet e LGPD. Uma medida provisória que impõe às redes sociais remover conteúdos que, entre aspas, atentem ao Estado democrático de direito ou pratiquem terrorismo, sem uma noção adequada, ela fere frontalmente as garantias da Lei 12.965. O Marco Civil, lá no seu artigo 19, ele deixa muito claro que os provedores de aplicação, e no intuito de preservar a liberdade de expressão, só serão responsabilizados caso, após ordem judicial, não indisponibilizem um conteúdo. Então, essa medida provisória, como anunciada pelo governo federal, por mais que existam aí as intenções dizendo que nós vamos só restringir crimes e não restringir manifestações, ela, sem dúvida, ofende a liberdade de expressão, ofende o Marco Civil e precisa de debate, né? Nós sabemos que a desinformação é grave, mas não é dessa forma que nós entendemos que deva se conduzir as soluções para combater a desinformação, mas com debate e, principalmente, não estimulando o vigilantismo e censura prévia. Sem passar por ordem judicial, muitas pessoas terão seus conteúdos removidos, quando muitas vezes aquilo não constituía uma atividade criminosa. Perfeito. Doutor José Antônio Milagre, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Muito grato. Nós que agradecemos. Um abraço a todos. Dr. José Antônio Milagre, que é membro da Comissão de Inovação e Tecnologia da OAB, conversando conosco a respeito da posição da OAB São Paulo, como ele explicou agora, não é da OAB Nacional, em relação ao chamado pacote de democracia. Explicou também através de uma medida provisória, né? E, como ele explicou aqui, da forma que está sendo colocado, pode esbarrar na liberdade de expressão e pode restaurar a figura do censor. Foi o que ele acabou de comprovar aqui agora. Se tem moderador, se não tem moderador, tem que pôr na mão do moderador e o moderador vai dizer se publica ou não. Quem vai moderar o moderador? Ô, Paulo, você faz cada pergunta. O Paulo chega aqui no jornal, faz uma pergunta, derruba tudo, derruba. Mas aí você tocou no ponto fundamental, Paulão. Eu acho que as pessoas estão pensando nisso. Você também colocou.